É com muita satisfação e alegria que nós começamos mais um podcast da Comendadoria Monte Irmão. E hoje eu estou aqui com o meu grande amigo Leonardo Muliterno. Multiverso não, né? Muita saudade. Você fez falta no outro podcast que estava só eu e o Catioli. O Catioli sentou aí nessa bancada aí te representando. Poxa, mas você faz falta, viu, Léo? Muito obrigado. Eu senti muita falta também. E realmente é muito gostoso estar aqui entre irmãos. E eu acho que hoje, sabe o que eu acho que hoje vai dar samba aqui, hein? Eu acho que hoje vai dar samba aqui, hein? O papo vai ser maravilhoso, rapaz. Mas, ô Léo, eu sei que você tem um recadinho importante aí pra gente passar pra todos os homens nesse mês de novembro aí. Manda seu recadinho, Léo. Eu não estive junto na última apresentação, que realmente foi outubro, que foi falado muito sobre Outubro Rosa. Sim. E agora é a vez de nós, né? De homens. Novembro Azul. Novembro Azul. Que é muito importante, olhando pouquinho. Estamos aqui de azul, inclusive, exatamente, em homenagem ao Novembro Azul, viu, pessoal? É algo que, assim, é tão simples, poxa. É um exame, é um PSA, é algo simples de se fazer. E é algo que é muito importante porque hoje, a cada 38 minutos, morre um homem por conta do câncer de próstata. Então, assim, vamos dar importância para isso, vamos deixar o tabu de lado e vamos realmente começar a se cuidar. A levar a sério a levar a sério. Você já fez, Léo? Já, claro. Foi tranquilo? Foi tranquilo. Faça igual o Léo, pessoal. Mando flores pro médico toda semana, mas foi tranquilo. Eu mando também pro meu, também fiz. Tá, graças a Deus tá tudo ok, tudo maravilhoso, bonitinho. Vamos embora, vamos viver isso mais mesmo. Vamos viver até os 100 anos aí, né? Pelo menos, exatamente. É uma vez por ano, pessoal, não precisa ir todo mês também, viu? É uma vez por ano, vai lá, faz o exame, ó. Vamos ser felizes, né? Isso mesmo. E aí, e o nosso mestre? Ah, nosso mestre. Cadê o nosso mestre Catioli? Acho que ele tem um recadinho bacana aí, hein? Isso aí, meus irmãos, é um prazer poder estar novamente dividindo essa bancada com meus queridos e amados irmãos e mandando um abraço para você que nos assiste. Lembrando, inscrevam-se em nosso canal, né? Dá lá o like, o curtir, clica no sininho para receber as notificações dos episódios. E hoje nós estamos indo para o nosso episódio 6, meus irmãos. Olha e só. O que a gente vai falar nesse episódio 6? Como sempre, a Comendadoria 335, a nossa Comendadoria Monte Irmão, né? Preocupada sempre com saúde, a sabedoria, né? A educação e a segurança. Então hoje nós estamos no quadro sabedoria, quadro educação, quadro conhecimento. Vamos falar de história do Brasil através da música, né? Mas por que da música? Ora, a música está presente, é parte fundamental da história da humanidade, desde os seus primórdios. Alguns historiadores, e vamos ter aqui hoje um historiador, alguns historiadores então apontam aí que os primeiros sinais da música na humanidade, datam mais de 60 mil anos, né? E isso passa por toda a evolução, desde lá dos chofares com os hebreus, inclusive na guerra, derrubando as muralhas de Jericó. Né? Também lá em Jó, quando Deus começa a questionar algumas coisas a Jó, para dizer quem estava, né, contigo, quem estava na criação, quem estava desde os primórdios, e ele pergunta, ainda uma dessas perguntas ele fala, ainda quando as estrelas da alva, né, não a estrela d'alva, mas as estrelas da alva estavam juntas, alegremente cantavam, mostrava que a música construiu o universo. O som se propagou, né? Cientificamente falando, o Big Bang, enquanto se ouvir o som da grande explosão, o universo está em expansão. Então, enquanto se ouvir a voz da criação, a voz de Deus, faça-se, né? Estaremos ainda vivendo. Maravilha, né? Que história, né? Mas para falar de música, até mesmo porque
na batucada dos nossos tantãs. Batucada dos nossos tantãs. O nosso show não pode parar. Jamais. O show tem que continuar. E o samba não pode morrer. E o samba não pode morrer. Não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar. Porque o morro foi feito de samba pra gente sambar. Mas para chegarmos na história do samba, eu quero apresentar para vocês, meus irmãos, e para você que nos assiste, o professor João Batista Marçal Neto, o nosso mestre Marçal. Marçal, também conhecido nas redes sociais como João História e Samba. Então, com vocês, meu querido irmão de armas, mestre Marçal. Marçal tem a palavra para falar um pouquinho sobre você, bem rapidamente, essas preliminares, e depois a gente vai naturalmente aqui batendo papo. Né? Então se apresente lá. Boa noite, meu povo. Boa noite. Chegou esse grande momento. Estou muito feliz aqui, né? Professor Marçal, João História e Samba. E é isso, é uma honra. Como todos estão falando, a música, essa linguagem, até que ponto, né? Que nem diz o Aristóteles. Aristóteles fala essa catarse, né? Catarse. É uma catarse, essa coisa da música que te leva... Só a música é uma linguagem que consegue levar coisas que outras linguagens não vai ter. Jamais vai conseguir. Verdade. Uma música de verdade, toda a sua estrutura, não é por acaso. Até chegar nesse samba, carnaval. Vamos falar do carnaval e festa de Veneza. E vai ser bacana, vai ser bacana. Mas, Marçal, diz aí pra gente. A música, ela de fato está ligado a todo o contexto de, não só da humanidade, mas vamos né, delimitar isso, de toda uma sociedade. Sim. Né? A gente tem lá a música, vamos falar um pouquinho aí, bem rapidamente, da nossa parte, né? Aquelas grandes legiões, né? Do mundo antigo, né? As legiões romanas são as mais conhecidas, mas que se comandavam através da música, né? Toques de corneta e o bumbo, né? O bumbo no pé direito, que até hoje a gente vê replicar aí no dia a dia. Então, tudo está ligado à música. A música ela é tão importante que nós, lá na nossa ordem de construtores, quando chamamos nossos obreiros à recreação, é importante termos ali um mestre, Marçal, de harmonia. Olha só, na escola de samba tem um mestre de harmonia, né? De harmonia. Então, um mestre de harmonia, para que ele vai apaziguar ou vai ativar ali os sentimentos, né? Ele vai dar com a música dele, vai dar a tonalidade das sessões. Então, a importância. Queria que você falasse, então, pra gente, lógico, a sua história, né? E, claro, essa questão da música, né? Principalmente aqui no Brasil, né? Com a história do Brasil, o livro básico nosso do Tinhorão, né, que fala lá desde as cantigas antigas, a modinha, e a gente começa por aí até e entrelaçando isso também com um pouquinho da história do mestre Marçal, né, do João História e Samba. Sim. Assim, na verdade, não podemos esquecer, você falando da antiguidade, mas já entrando para Idade Média, o Papa Gregório foi muito importante. Não podemos esquecer da igreja também, porque na época... Canto gregoriano. Os cantos gregorianos foi por causa do Papa Gregório. Porque antigamente era só instrumental. Sim. Não tinha o canto, a música. Depois a Grécia veio com o tom, que era o sistema modal. Se colocar lá o sistema modal, era só o tom, a nota. Depois, quando começou o cristianismo, porque assim, a Roma conquistando todo mundo, só queria coisa o quê? Bélico, só guerra. E esqueceu, então tinha muita festa. Na verdade, já nessa época do próprio Papa Gregório, nós estamos falando assim do ano 500, né? Já.
Então o Papa Gregório você vai ver que tinha muita festa o quê? Saturnária. A Saturnária é o quê? Era a festa da Saturno, Saturno, Baco, Dionísio, que eram os deuses da libertinagem. Da bagunça. Tem que ter ordem, porque antes tinha o vomitório, né? Que eles comiam, vomitavam, comiam de novo, vomitavam. Era uma bagunça. Então o Papa Gregório, com esse cristianismo, com essas regras, falou: ó, dias anteriores da quaresma, vocês podem fazer toda a festa, mas vai ter agora uma regrinha. Então aí já começa a vir essa coisa do carnaval, a festa da carne. A festa da carne, né? A festa da carne. A festa da carne. Então assim, antes de, né, chegar até agora, nos tempos atuais, o samba, o carnaval, depois veio pra cá, lógico, aí vem a colonização, e aí vem aí vem todo mundo pra cá. As festas de salões, né, que eram as duas festas, tinha a do povo e tinha do salão, que era o momento que a máscara para ser uma pessoa só. Então tem aquela vontade. Tem toda uma história. É, uma história. Eu tô curioso com a sua história. A sua história, quando a gente começou, a gente sempre estuda, né? O que o nosso entrevistado vai trazer, e principalmente o que vai trazer de conteúdo para quem está assistindo, né? Eu comecei a ver a sua história e eu fiquei fascinado por ela, e eu queria que você contasse o ponto inicial que te despertou, primeiro, a ser um historiador, né? O que te levou a ser um historiador, a conhecer, porque você conhece muito sobre a história do Brasil, principalmente a história do povo negro, né? Sim. E com isso você também trouxe a história do samba. Aonde que deu esse start em você? Como você falou, eu quero ser o cara que vai realmente pesquisar, que vai saber. Inclusive, eu fiquei sabendo que você está escrevendo um livro sobre a história do samba. Sim. Conta essa. Vamos começar pela história do João. Como começou lá? Da onde que despertou quem toda essa paixão, vontade, né? Quem é o João Marçal? Como foi isso? Assim, eu trabalhei na USP, eu acho que foi a base. Tem pessoas muito inteligentíssimas na sem USP. dúvida, sem dúvida, né? Estudam mesmo. E eu percebi até nessa semana, eu pensando, né? Eu estava ouvindo essas coisas de música, estava ouvindo André Bocelli. Eu adoro. Aí, tipo assim, você vê que a música de verdade, a música clássica, então é música de verdade. Então você vai escutar um samba, esse samba é clássico. Porque vem do clássico que vai ficar pro resto da vida. Você vai morrer, vai entrar outra geração e vai gostar da música. Não é aquela música passageira. E marca. Assim, que marca, né? E assim, eu trabalhava na faculdade de letras desde os 16, 17 anos. Olha só. E o meu patrão, que é o meu Pedro Paulino, que eu agradeço muito, que assim, imagina, morava na periferia, do nada trabalhando numa copiadora na USP. Só que ele colocava André Bocelli, Beethoven, Vivaldi. Olha só. Então, ao passar do tempo, trabalhei uns 8 anos. Ao passar do tempo, eu estava jogando xadrez. Opa, jogando xadrez, hein? Imagina, negrão da periferia jogando xadrez. Depois estava fazendo aula de piano. Olha só. Piano. Vendi o piano recente, assim, já vai, recente não, uns 3, 4 anos já vendi o piano, mas fiz aula de piano. Para você ver essa coisa da socialização. Eu acho que ela... Falta muito isso. Né? Muito isso. Dizem que a ópera, ou você ama, ou você vai odiar. Né? Eu acho que meio que aconteceu isso com você, né? Você começou a ouvir e aquilo te pegou de um jeito. É a música de verdade, né? Pega. Foi da alma, né? Muitas vezes você vai num casamento, você vai numa festa, que nem. Aqui no Brasil é complicado, né? A música é complicada no Brasil, mas tem países que a música é obrigatória. Sim. É uma linguagem, é como você ler uma revista assim. Eu vou falar pra você, eu não toco, mas você tem que conhecer essa linguagem. Essa é a questão, é você conhecer a linguagem, independente da música. Sim, então você chegando aqui no Brasil, por exemplo, não tem isso, mas você vai em um casamento na Europa, eles vão te dar partitura, todos vão cantar a música. Porque já está na educação. E sempre, aí você vai ver... Está enraizado. Tá enraizado. Na escola falta tem isso, aula realmente. de canto. Hoje são poucas escolas que têm aula de canto, que tem aula de instrumental. E assim, aí eu comecei a melhorar. E assim, eu comecei a ler livros. Meu, você conversa melhor, você interpreta melhor, você, né, você entende melhor. Você entende melhor. E foi criando isso. Aí eu falei, mas eu tenho que colocar pro meu povo, de alguma forma diferente, para trazer para cá. Trazer para cá. Porque essa coisa tá funcionando. Sim. Tá funcionando. E é simples, e cada um, que nem eu falo, cada um no seu tempo. Hoje eu tenho 43 anos, comecei a fazer faculdade com 38. Hoje eu tenho pós-graduação, mas com 43 anos, cada um no seu tempo. É isso aí. Seja bem, faz o bem. Eu lembro disso, hein? Eu lembro quando você falou, vou fazer história, né? A gente trabalha junto, né? E
Sempre foi uma alegria muito grande no trabalho, quando eu via, né, um colega de trabalho chegar, Caccioli, vou começar a faculdade, né? Então foi o nosso irmãozinho lá, o Rodrigo, você, hoje o Batista indo para o 3º ano de psicologia, e a gente incentivando, né? Então isso é o que mostra, dá alegria para a gente de ouvir a palavra. Ô, professor, né? Mas isso vem muito de frente ao que a gente veio conversando agora no caminho, Cati. É justamente o que o Marçal tá fazendo, cara. Que ele falou. A gente... Lembra quando a gente sentava lá na hora do almoço, lá, Sim. O pessoal queria prestar concurso interno de promoção. Pô, né, na época, Cabo, o senhor dá aula pra gente? Falei, então vocês têm um compromisso. Eu vou almoçar, descer para almoçar meio-dia e 15, mais tardar meio-dia e 20, eu tô aqui na sessão. E tem que agradecer muito aos excelentes comandantes que tive, que permitiam fazer isso. Naquele nosso horário de almoço, a gente poder passar um pouquinho daquilo que a gente aprendeu, né, tirar dúvidas e ver eles hoje aí ascendendo na carreira, e muito mais importante do que na carreira, fora, ascender na vida. E o mais legal disso que você falou é trazer isso para sua cultura, para o seu povo, porque eu também sou da periferia, né? E falta isso. Né? A periferia ela é muito rica e as pessoas são sedentas de poder fazer as coisas. Pessoas talentosas. Muito talentosas. Celso, semana passada tem até o vídeo lá, no João História e Samba. Uma amiga minha, 57 anos, a Tânia. A Tânia, eu vi o vídeo. Um beijo, viu, Tânia? Abraço, Tânia. E assim, trabalha, doméstico, todo o trampo é bem-vindo. Nossa, trabalha. O trabalho é sensacional. Só que eu falei, Tânia, aí, vamos estudar? O que você acha? Porque assim, ela vê os vídeos, vê você estudando, ela, que legal, vamos estudar? Mas aquela, né, sou velha, não, vamos estudar, vamos embora. Aí ela fez serviço social, começou a dar aula. Aí fez história. Eu vi o vídeo dela. Fez história. Resumindo, teve o concurso agora para o Estado, a Tânia, com passou. 63 anos, professora do Estado. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Pessoal, nunca é tarde. E ela agradeceu, me encontrou na rua, me deu um abraço, eu consegui passar. Muito obrigado. Você já valeu a pena todo o seu esforço. Todo o seu esforço, porque você está servindo de exemplo. Para essas pessoas, que é uma coisa que eu sempre falo, né? Nunca perca o seu sonho. Eu sempre falo isso, Cati, porque o que acontece? Você tem um sonho. E aí você fala para as pessoas esse sonho, e você quer aquilo, e de repente chega aquelas pessoas chamadas roubadores de sonhos. Já ouviu falar disso? Roubadores de sonho, rouba o teu sonho, rouba a tua alegria. Sabe por quê? Muitas vezes ela não quer viver o seu sonho, mas também não quer que você viva o seu sonho. Quem sonhou foi você. Exatamente. Você sonhou em ser um grande historiador. Sim. Você sonhou em proteger todos os cidadãos. É o que vocês fazem por excelência. É o seu sonho. Não deixa a história morrer. Quantas pessoas não quiseram roubar esse sonho? Você não pode, você não é capaz, isso não é pra você, não. A história não dá dinheiro. Não existe isso. Aí, sabe o que eu comecei a reparar? Olha a pessoa que está te falando. Eu mexo com o imóvel, eu mexo com o sonho das pessoas. Sim. E aí, muitas vezes a pessoa fala assim, meu tio falou para mim não financiar um imóvel, que eu vou pagar 30 anos. Seu tio tem um imóvel? Não, mora de aluguel, então ele vai morrer pagando aluguel. Não deixa ele roubar o seu sonho, porque ele não conseguiu viver isso. Você entendeu? E as pessoas, às vezes, elas querem roubar o sonho. E hoje a gente está falando sobre história, sobre samba, sobre sonhos, porque a música nos remete a isso, a sonhar. Ela mexe com o nosso intelecto, com o nosso sentimento. Eu sou muito saudosista, né? Eu tenho alma de 100 anos, eu acredito, porque eu escuto música antiga, me leva a um tempo que eu era criança, ouvia meu pai escutando música dos anos 60, Raul Seixas, sambas, que tem samba até hoje que eu escuto, que eu lembro a rua de casa, o pessoal jogando bola, fazendo a caipirinha lá na rua da cerveja, aquela turma toda,
e ouvindo a GP. Olha só. É isso. Que te traz a música, ela consegue fazer com que você viaje Você viaja pela no tempo. sua história, pelo tempo. E existe essa. E assim, nessa era da Idade Média, enfim, o cristianismo, tudo, aí tinha um monge, né? Que é o Guigo Arezzo, que é onde ele fez as notas musicais. Ele é o responsável. Guigo Arezzo. Arezzo. Pra quem não sabe, ele foi isso. responsável pelas notas, musicais. Porque antes era tom, semitom, né? Mas aí Arezzo. e é importantíssimo, foi importantíssimo. Por quê? Porque você vai entender que a música existe os tons maiores, os menores. Então, assim, os maiores você vai ver que é sempre alegria. Pode colocar um samba, eu liguei para um maestro para ele me explicar realmente. Aí ele deu o exemplo, que nem tem um sambinha que é do fundo de quintal. Não, negligência não, se for apanhar meu violão, que tristeza. Aí ele falou, começa uma nota menor. A música fala menor. Você não dá pra colocar, cuide dele com carinho. Aí chega o refrão, ser sambista é crer. Aí põe a nota. Aí vai. Já mudou. Então existe uma estrutura. Mesma coisa você cantar parabéns pra você com um tom menor. Não vai dar certo. Não vai rolar. E foi algo que foi muito trabalhado e que a gente estudou isso, né? Pelo livro do Tinhorão, que é a modinha quando chega aqui e ela faz todo o reflexo da sociedade na época em tons, semitons, né? Sim. Ela transmitia o sentimento através da música e que bonito, uma música, mas por trás daquela modinha estavam passando recados para toda a sociedade. Uma forma de jornal. Por exemplo, falando em modinha, né? Tem uma música que chama-se Mestiça, muito antiga, ela talvez tenha ficado eternizada na voz de Enesita Barroso, né, que fala, mostraram-me um dia na roça dançando, mestiça formosa de olhar azulgado, um lenço de cores nos seios cruzado, nos lóbulos da orelha pingentes de prata, que viva a mulata, por ela o feitor, diziam que andavam perdido de amor. Dizia que andava perdido de amor. Em torno das léguas da vasta fazenda, ao vê-la corriam gentis amadores. Então era a bela da fazenda, né? E aos ditos galantes de finos amores, abrindo seus lábios de viva escarlata, sorria a mulata, por quem o feitor nutria sonhos, nutria quimeras e sonhos de amor, nutria quimeras de sonhos de amor. Mas nem tudo é felicidade. Um pobre mascate que em noites de lua cantava modinhas, lunduns magoados, só cantava modinhas, felicidade, contava história, e cantava lunduns magoados. Então tinha a música alegre, mas ele também cantava a música triste. Amando a faceira de olhos rasgados, ousou confessar-lhe com voz timorata, amaste, ó mulata, e o triste feitor chorava nas sombras, perdido de amor. Chorava nas sombras, perdido de amor. Mas um dia o que aconteceu? Um dia encontraram na escura senzala o catre da bela mucama vazia. Embalde recordam pirogas o rio, embalde procuram nas sombras da mata, fugira a mulata por quem o feitor se foi definhando, perdido de amor, né? Então, nessa música, que é um lundum magoado, ele fala, não se cantava só as músicas felizes, se cantavam também a tristeza. E talvez quantas histórias dessas Acho que a não música aconteceram é de a verdadeira fato. expressão da alma. Mas por que falar da modinha? E aí que ele vai falar.
Porque a modinha chega ao nosso Brasil e dá origem a todas os outros Todas, ritmos. modinha, Portugal sempre teve, viu, alguns músicos assim que tocou lá pra corte. O carnaval é sensacional. Na verdade, o carnaval é sensacional. Quando vieram pra cá mesmo, tinha a festa do povão, tinha as festas do salão, mas no final vamos misturar porque era um momento. Juntava todo mundo. A gente sabe fazer muito, até essa coisa de escravidão. Assim, ó, eu imagino assim, o Gilberto Freire muitas vezes ele é criticado no mundo literário todo. Porque o Gilberto Freire, assim, eu entendo que é uma mancha a escravidão na nossa história. Ninguém tá falando isso, é uma mancha. Dúvida. Mas ele tenta colocar algo positivo nessa escravidão. Porque é o ritmo. Imagina, chegando pra cá, cada região da África vindo pra cá vinha com ritmo. Porque o samba, muitas vezes, que era cantado. Não era. O samba, na verdade, era um ritmo, era uma dança. Era ritmado. Tinha o sambê, podia ter o machixe, tinha a umbigada, que era mais sensual. Então era tipo, depois que vem começar o cântico. Foi que nem na época, no passado, que nem começamos aqui a conversar, no canto gregoriano. Criou-se uma identidade para o Brasil. Para o Brasil. Interessante. Para o Brasil. Só que, assim, chegaram os franceses, isso eu tô falando no século... A gente pode dizer que o samba ele se originou das senzalas com os escravos e cada um da sua área. Porque chegaram... Começou a juntar ali... Isso, essa mistura. Tanto é que a primeira palavra samba foi um bispo, que foi, eu acho que lá de Olinda, 1836, que é o Lopes Gama, que é a primeira palavra samba, que era para as pessoas humildes, as pessoas de baixa renda. Então existia essa palavra. Agora tem algumas religiões, por exemplo, em Angola, que o samba era o quê? Sam para dar, ba para receber. Então você dança samba para dar e receber. Então existe vários significados da palavra samba. Que bacana. Sabe? Existe vários, né? Então assim, cada historiador vai pesquisando, mas enfim. Mas o samba hoje virou esse símbolo nacional. Que hoje não tem classe, não tem... Não tem. Virou uma... Na verdade, hoje o samba virou uma festa cara, né? Porque para você participar, você estar hoje dentro de uma avenida, fantasias caríssimas, camarotes cada vez mais caros. E esse é o grande debate, né? Mudou o cenário, esse é o grande debate, que antigamente chegava, eram uns blocos, né? Sim, era acessível à população. Se você pegar as escolas de samba, Mangueira lá com o Cartola, tinha uns blocos aí, vamos montar Mangueira. Aí você pega a turma do Estácio lá em cima, Ismael, Baiaco, Mano Edgar, tinha vários blocos, vamos fazer Estácio de Sá. Eu acho que a gente vê mesmo também na época da era de ouro do rádio, né? Um Grande Otelo, o Erivelto, a Dalva, né, que eles ainda discutiam a música que ia fazer sucesso no bloquinho de rua. Sim. E é aquela... Fica registrado isso na história, né, quando Otelo, indignado que iam acabar com a Praça 11, ele queria marcar a música. Francisco Alves, né? Tem o Francisco Alves, Noel. Tem esses caras que foram importantíssimos, assim, porque chegava na Praça 11 até na festa da Penha, que era a festa, a padroeira, até hoje era uma festa das negradas mesmo, do povo. Então os compositores, realmente o cara não tinha condição, até vendia para esses músicos. Eles chegavam lá para comprar as músicas dos compositores e faziam. Então existe a questão é o seguinte, o Celso. É interessante, virou símbolo, mas é isso que você falou. Hoje já tá mudando, tem muita gente sofrendo. Por quê? Porque antigamente existia essa coisa da comunidade. Valeu a pena a luta. Mas hoje começou a... Eletizou, né? Eletizou. Acabou. Muitos músicos, assim, muitos sambistas estão passando fome. Passando fome. E as grandes empresas estão pagando milhões. Se eu não me engano, foi esse ano mesmo. Foi esse ano. Deve ter sido. Pagaram... Acho que foi 2 milhões para Gisele Bündchen aparecer no camarote. O que é isso? Para ficar 10 minutos. Só que aí nesse lance social também tem o outro lado no mundo, assim, que vemos hoje, que é essa coisa da modernidade. Tudo bem, a música, de repente o cara tá ganhando, mas e nesses eventos, por exemplo, um desfile, carnaval no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, tem o cara do churrasquinho, tem o cara da água, e eles precisam também sem do carnaval. Olha como você fica perdido, você não sabe se tá cobrando ali, de repente o cara da comunidade que poderia ganhar, mas na costureira. Tá dando muito movimento também. Esse lance da Covid sofreram. É verdade. Esperou, porque ele espera esse momento
para ganhar um dinheirinho. Existe um comércio por trás disso. Então, complicado. É gigantesco. O né? emprego indireto, né? A gente tem que pensar nisso. Sem dúvida. O emprego direto e o indireto. Sem dúvida. Muito grande. E assim, o samba é maravilhoso. Vamos falar assim, ó. As baianas, Tia Ciata, onde tudo começou, né? Tem a Tia Ciata, a baiana, tudo. Quem é essa? Tia Ciata. Tia É Ciata. as baianas, as nega véia que saíram de Salvador, Bahia e veio todo mundo pro Rio de Janeiro. Vamos pro Rio de Janeiro. Então a história a gente pode falar que se dá entre Bahia e Rio. Sim. São Paulo ainda não era o cenário de tudo isso, né? Não, mas era devagarzinho. Devagarzinho, mas tem sim. Já existia ali, foi bem naquela época do Adoniran Barbosa, Demônios da Garoa. Não, Bem Tô falando antes. bem antes, É, bem né? antes, bem antes. São Paulo, assim, 1930, 1928, 36 já começou começou a entrar pro cenário, Já né? entrar pro E cenário. hoje roubou a cena, né? Sim, sim. Hoje eu acho que não tá igual ainda às escolas do Rio, né? Mas tá bem próximo, hein? Mas um dado, e o Marçal me corrija se nada mudou, o maior carnaval de bloco, É de São Paulo. é o de São Paulo, na zona oeste de São Vila Paulo. Madalena, ali daqueles lados Negativo. ali. Marquês de São Vicente. Os caras. É o nosso carnaval Nosso lá. carnaval. Né? Aí a gente fala nosso porque é diretamente na Onde vocês, nossa na região área. de vocês. Então, Não o é ali nosso na carnaval. região da Vila Madalena? Foi Vila Madalena, mas não chegou a ser o maior do Brasil. O maior é ali Os na- números superaram. Então, Caramba. Barra Funda ali. é Barra Ah, não, Funda. sim, conheço. Hein? Porque na Barra Funda é que mora o samba, né? Barra Funda, camisa verde e branca. Aliás, camisa verde. Conta a história dessa A Zona Norte, Você né? sabe por que camisa verde e branca? Eu não gosto muito da camisa Não, verde e branca. não, tudo Tô bem. Tô brincando, tudo bem, pessoal. né? Mas você Corinthians. sabe aqui é Corinthians. Mas você sabe por que camisa verde e branca? Podia ser camisa preta e Hein? branca. Você né? sabe por que camisa verde e branca? Está relacionado à história do nosso país, sabia? Ah, Conta aí, Marcelo. Assim, ó, pra você ver como a música ela mexe, a escola de samba é o povo, é a massa, não tem jeito. E na época, Plínio Salgado, né, meu? Plínio Salgado. Plínio Salgado. Movimento- Quem é Plínio Salgado? Vamos lá. Integralista. Movimento Integralista Nacional. Ele, meu, nacional, Essa é extrema, né? É extrema direita, né? Quem gosta de falar extrema direita, né? Extrema direita, não sabe nem o que é isso. Quem né? é o Plínio Salgado? Quem é o Plínio Salgado? Quem é? Sabe quem é? Não Léo? sei. Plínio Salgado é Vamos o ficar sabendo pai do agora aqui, Movimento Integralista Nacional, Nacional. né? Anauê era o brado deles. Então era alguma coisa de estender a mão e falar Anauê, né? Anauê. E vestia de aí verde, a camisa era casacas camisa verde, chamava a escola. Camisa verde, não tinha branco. Relacionado Não, a camisa verde do Brasil. São coisas Não, totalmente distintas. Sim. Mas o fardamento, o uniforme do movimento integralista era verde. Então pode colocar o branco. Não tem jeito. Então põe o branco para não dizer que é a Pra mesma não dizer coisa. que é a mesma coisa. Caramba. Ver como movimenta, né, a máquina. Aí ficou complicado. camisa verde e branca. Então, mas tem um motivo também. A gente não falou movimento integralista, falamos. né? Eles usavam um uniforme, então tinha um Sim, aspecto, né? Você vai contar essa parte? Conta. Não, conta essa parte. Camisa verde. Por que anda em bloco? Também. A ideia do Getúlio é engraçado, não é? A história é sensacional. já captei vossa o mensagem. desfile, assim, porque a escola de samba, na verdade, era aquela festa. Era Sim. um intrudo, né? Vamos sambar. Não tem regras. E essa regra foi por causa do Mussolini. O Getúlio Vargas amava o Mussolini. Ele pegou essa ideia do desfile certinho, como, né, escola, suas Desfile alas, de escola de samba. de samba. É coisa de fascismo. Aí o cara chega e fala pro professor, fascista! Não, mas nem sabe que tá Nem desfilando sabe. lá, que essa ideia era do... Na verdade, muita gente nem sabe o que é o sabe. fascismo, né? É assim, são Infelizmente. narrativas, infelizmente, É. né? Mas só pra você ver que era a ideia de Getúlio, ó, que bacana, tal. Então, todo mundo Então lá a gente desfilando. pode dizer que o desfile de escola de samba se organizou por os causa da ideia moldes os moldes de Getúlio. Daqueles desfiles de Mussolini lá na desfiles de Itália. Mussolini na Itália. Olha só. E assim, e a música, então, aí essa... A influência que tem, né? Olha. Antes de chegar agora, vamos voltar um pouquinho só pra ver essa coisa da tia Ciata, tudo. Porque assim, antigamente o samba, na verdade, era um machixe, tá? Então, assim, Machixe. não era um samba que tinha aquela marcação surdo e tal. Então era um machixe. Que nem 1916,
Que é interessante que quando teve essa coisa do Brasil República, teve a revolta de Canudos, que nem a favela, né? Que é o arbusto. O que é favela? O que é a favela? O que é a favela? O que é favela? Bom, Historiador. essa eu sei porque você já me contou, né? Conta pra nós, o que é a favela? Favela é uma planta que era originária dos morros. Olha só, pra quem não sabe, tá aí o porquê da favela. Morro da favela. Morro da favela. Morro da favela. E depois dessa né, Antônio Conselheiro lá, revolta de Canudos, era todo mundo pro Rio de Janeiro. Depois teve logo a separação, todo mundo foi pro norte, ficou o sul, porque tinha que dividir, então vai pro morro e começou, já tinha esse arbusto e virou a favela hoje. E essas festas tudo, então assim, tinha essas festas, tudo, e esse carnaval era legal, mas era machixe, faltava um ritmo. E o primeiro samba, na verdade, que gravou, porque nós estamos falando de, eu falo até de senhor, que é 1800, século XIX, que já tem o primeiro palhaço, porque assim, os franceses veio pra cá também com o teatro revista, já tinha as gravadoras, Odeon, já tava mais ou menos aqui. O cenário tava se moldando. Já tava se moldando. Se moldando. E assim, é legal que o primeiro palhaço negro, Benjamin de Oliveira. O primeiro palhaço, Benjamin de Oliveira, foi o negro. Um negro, o primeiro palhaço negro. Então você vai chegar, vai colocar os cantores, os palhaços cantores. O povo gostava. A gente tinha esse talento. É o Brasil. Festa, é o Brasil, não tem jeito. O Brasil é fantástico. É fantástico. O Brasil é fantástico. Só que rolando, e o primeiro samba gravado foi em 1916, que é o Donga e o Mauro Almeida, que é pelo telefone. O chefe da polícia veio no telefone. Mandou avisar. E na carioca tem uma roleta para se jogar. jogar. Olha só. Né? Esse é o primeiro samba gravado. É o primeiro samba gravado. Foi esse samba. Esse samba. Só que era machixe. Se você colocar aí entra a turminha do Estácio. Que é Ismael Silva, Baiá. Que aí deu uma refinada no negócio. O Bid fez o surdo, a marcação. Pum, pum. Aí agora tá começando a entrar o ritmo. Agora tá entrando o surdo, o tamborim. Que tem até aquela música depois que os caras até, né, depois, se você jurar e me der amor, eu posso me regenerar, mas se é para pedir mulher na orgia. Aí entrou o surdo. Aí entrou essa som. E foi interessante porque chegou algum momento na história, porque assim, o samba era só pra vagabundo. Só pra vagabundo. Tinha assim a lei da vadiagem. Assim como tinha a lei da vadiagem, assim como também tentaram criminalizar os capoeiras lá no final do Segundo Império. Né? Que daí teve o primeiro cancelado, né? Sim. Primeiro cancelado. Não é esse o primeiro cancelado? Quem foi o primeiro cancelado, João? Primeiro cancelado, quem foi, Catiane? O chefe, o idealizador da Guarda Negra. José do Patrocínio. José do Patrocínio. José do Patrocínio. Ele foi cancelado porque assim também. O José do Patrocínio ele foi um abolicionista, tal, até que a Princesa Isabel, mas só que ele, Joaquim Nabuco, é meio complicado até agora entrando que dia 15 aí a República, né? Vamos comemorar. Sim. É complicado a história, viu? Né? Quintino Bocaiúva, tem a turminha toda aí, Lopes Trovão, né? Todo mundo aí pra essa luta aí, pra ter essa república. Só que chegou um momento que nem André Rebouças, Joaquim Nabuco, José do Patrocínio, eles queriam a abolição, o fim da escravidão, porém queria continuar a monarquia. Por ele agradecer a Princesa Isabel, por ele agradecer todo mundo, ele foi cancelado. Ele era da Guarda Negra, ele foi cancelado. É assim, até hoje, né? Você não pode pensar diferente que você vai ser cancelado. Saiu da caixinha. Não é nem sair da caixinha, né? Se não seguir o que eu quero, vou te cancelar. Isso aí. E é isso. Então esse lance da música aí teve esse encontro. Pra você ver como tá começando a virar esse símbolo nacional. Na época, os intelectuais Sérgio Buarque de Holanda, pai do Chico, Gilberto Freire, já tava tomando cafezinho com o Pixinguinha, já tava tomando cafezinho com o Donga, João da Baiana. A coisa já tava ficando boa ali, hein? Tem uns menininhos lá do morro, tem uns menininhos lá do morro, é bom, rapaz. Entendeu? Mas imagina o Gilberto Freire sentado com os caras, então, não tô mais apanhando na polícia, não tô mais apanhando não, entendeu? Mas esse negócio de polícia também... Mário de Andrade lá em cima, subindo... Mário de Andrade. Mas esse negócio, você falou polícia, eu não tô apanhando da polícia. Mas esse negócio de polícia com samba também é uma coisa engraçada, né? Grandes nomes do samba brasileiro foram policiais. Sim, militares. Policiais militares.
Foram militares, foram policiais militares. Sim. Grandes nomes do samba brasileiro. Teve um do cavalo. O cavalo que é o Nelson Cavaquinho, Mangueira. Nelson Sensacional. Cavaquinho. Era militar Cavaquinho, ele? militar. O pai falou, ó, para de bagunça. Vamos parar de bagunça? Vamos parar de sambinha? Vamos ser funcionário público e tal. Entrou na polícia. Pro Rio de Janeiro. Pronto, é tudo que ele queria. Maravilha. Cavalaria. Aí chegou e falou, não, você vai fazer o seu subsetor na época, o setor dos caras, lá no Morro da Mangueira. Lá. Pronto. Aí Acabou. Era tudo que ele queria. direto ele abandonava o cavalo. O cavalo voltava. O cavalo voltava pro quartel. Só o cavalo O ele cavalo ficava. volta, né? Porque os cavalos Sim. não voltam. Voltava pro quartel. Chegou os comandantes e falou, não, vai embora, não é pra você. Não dá. Deixa pra lá. Tchau, Vai Fica pra lá, fica lá no Graças a morro Deus. e não Graças desce a mais. Deus. Então tem várias histórias assim. Nossa, que bacana. Hoje tem o Marquinhos PQD. Paraquedista. Qual o nome do cara? Marquinhos PQD. Berlindo Cruz. Nelson Sargento. Mussu. Mussum foi da aeronáutica, né? Sim. Mussu. Martinho. Martinho da Vila? Sargento, pô. Martinho É da mesmo? Vila? Você não sabia. Você não sabia. Sim, os caras, porque Meu pai ama o Rio de o Martinho Janeiro, da Vila. Rio de Janeiro tinha mais o que? O Rio de Janeiro? Era exército. Exército. Até hoje, você vê aqui. É verdade. Exército. Então, só pra você ver como é sensacional a história, né? Você vê que sempre a música, sempre tá ali, esses caras do morro, tá acontecendo. E olha, eu vou falar pra você, hein? Que músicas. É um samba mais lindo do que o Sim. outro. Tem um samba, né? Até na chamada a gente usou ele, né, Marçal? Do Dia de Graça, Candeia. Dia de graça. nessa Candeia. Fala aí um pouquinho desse Dia de Graça. O Candeia, ele é, assim, portelense, o Candeia, na verdade, ele... Portela também é outra história outra, fantástica, né? Portela, Paulo da Portela, né, esses caras, tem todo o meu respeito também, que não pode ser esquecido. Paulo da Portela também não pode esquecer esses caras, porque foi onde tudo começou, Grande aconteceu. nome, né? Cartola, Paulo da Portela, muitos caras. E essa turma... Caetano, Alvaiade, você vê que são esquecidos, mas são os caras que não pode. Aí você vai pra pro Salgueiro, Geraldo Babão, você vê que são Vila Isabel, Noel, mas tem o Senhor. Então são os caras que é Onde trouxeram, né? A trouxeram. raiz veio... Sim, começou a montar os blocos, os cordões e assim, até hoje fez as escolas de samba e deixaram o legado. deixaram né? o legado. Deixaram E legado. o Candeia, por sua vez, vários samba, Partido Alto, ele amava o Partido Alto, né? O Candeia. Conta pra ele, o que é Ele- esse Partido Alto? Como surgiu o Partido Alto? Assim, ó, que nem... O povo fala assim, ritmo, que nem sambê, e tinha o Partido Alto, que os caras ficavam no terreiro, era mais verso, viu? Verso, não é? Era mais verso. Era mais verso, O cantando o improviso. improviso, tudo. Uma capelinha ali, né? A Vamos dizer capelinha. Partido Alto, que nem o povo fala assim hoje, o samba e o pagode. Hoje eles falam O assim... que é o samba e o pagode, né? tudo a mesma O coisa. Zeca Pagodinho até hoje não soube responder. Mas são ritmos. Antes o pessoal da Portela chegava lá pra fazer as reuniões, vamos pagodear. Pagodear. Até mesmo porque pagode, dependendo da região do Brasil, hoje não, né? Mas no passado Tinha pagode- não tem nada a ver. O pagode viola, viola. o Tião Carreiro, né? Tião Carreiro. O rei do pagode, né? É. E o Candeia, ele sempre foi um ótimo soltor, mas ele depois, eu acho que ele tomou um tiro e tal, enfim, ele falou que foi até uma mandinga de umas amantes dele aí, ele era policial civil. Aí, mais Olha. Mais um. E ele tomou um tiro e ficou, né? Cadeira de roda e tal. Caramba. Mas assim, triste, mas aí as composições dele Foram incríveis. incríveis. E tem esse dia de graça. Porque sempre, que nem eu falo, Dia a de música graça. sempre vai ter uma mensagem pra você. E ele sempre assim, ó, negro, vamos acordar. E como começa o dia de graça? Sabe, hoje e amanhã de carnaval. Ao Mais esplendor. Mais um carnaval. As escolas vão desfilar. Bravosamente. Né? E aquela gente de cor, com a influência de um rei, vai pisar na passarela. Salve a Portela. Então Olha você vê só. que ele vai cantando, tipo assim, ele fala do negro, pô, Ele chegou o vai carnaval, contando a história, mas até né? quando? Beleza, é o carnaval. E aí? Show de bola, mas até quando E esse depois? carnaval, né? Mas depois da ilusão foi dado, negro,
volta ao humilde barracão. Pô, depois das festas tudo vai voltar pro barracão. Aí chega, negro, acorda, é hora de acordar. Não negue a raça, leve toda manhã dia de graça. Negro não mire, não se humilha a ninguém. Todas as raças já foram escravos também. E deixa de ser rei só na folia, só na festa, gente. Chega deixa de ser rei só na folia. Faça da sua Maria uma rainha todos os dias. E cante o samba onde? Na faculdade. Na faculdade, na Porque aí você verá o seu filho. Príncipe de verdade. Um príncipe de verdade. Olha, isso eu tô falando letra de arrepia, 1936. Eu acho, 1976, alguma coisa. Olha a visão dele, olha que E aí no final ele fala assim, aí então, jamais tu voltarás ao barracão. Aí você não vai voltar pro barracão. Não é pro barracão, é pra você não voltar pra essa vida, gente. É simples. Aqui é um bate-papo, mas vamos acordar. Tá não aqui, se contentar com 3 dias, né? Isso. E isso é pra vida. Isso é pra vida. Isso é maravilhoso. Isso é pra vida. Tem outras coisas assim, pra você ver a música, até o próprio Getúlio tinha o departamento lá, o DIP, né? Ele proibia os malandros falar, ó, não é mais pra fazer música de malandro. Mas qual que era a malandragem da época? O que é ser malandro? O que é ser um malandro na malandro época? Não é passar o cara pra trás, não. Qual que era o malandro? É você sair da bolha na época. O Getúlio não queria, fica todo mundo em, ó, aqui, ó. Que governante, qual governante, muito, né? Que Voz quer... do Brasil, o Getúlio, ó, fala bem. Então a malandragem, então ele começou só a falar, ó, fala música de trabalhador, vamos ver, ó, ô Celso, você fez a música aqui, não, essa aqui tem que mudar a letra aqui, ó, não, era o DIP, é o departamento lá de imprensa e propaganda, não, esse filme não. Só pra você ver como, como é importante assistir. Eu acho que a gente vê dá pra traçar um paralelo também do samba carioca, que tinha a realidade do trabalhador sair do morro, vir pra capital, mas também essa questão mais praieira, ter um momento até de descontração, né? E por ser a capital do país. Sim, inquestionável isso, né? Era a capital do país. Em relação ao samba de São Paulo, porque a realidade de São Paulo era aquela realidade, né, das vilas operárias. Você construía a vila em torno da fábrica. Sim. A Moca. Os né? Matarazzo. A Moca. Olha a Moca, o bairro da Moca, o bairro da Lapa. Né? São bairros operários, né? E tem até a história do piso, né? Aqueles quadradinhos, os caquinhos, né? Tem uma história sobre isso. Está dentro da história da evolução da sociedade paulista e dessa evolução do chão de fábrica, né? Então, um funcionário pede lá os caquinhos quebrados da cerâmica e faz o piso da casa dele. Aí, passando a cera, né? A parquetina nem existe mais. Passava a cera lá, brilhando, vermelhinho. Pô, o gerente viu, faz para mim também, faz isso. Daqui a pouco chegou num ponto que as casas mais abastadas tinham o detalhe do caquinho amarelo. Uhum. Onde tinha o caquinho amarelo? Porque ali era um gerente, um diretor, virou moda. Uma patente mais alta ali. Exatamente. O que a empresa de cerâmica começou a fazer? A cerâmica quebrar para vender quebrado. Né? Virou moda, virou cultura paulista. Então a realidade do samba paulista, por causa dos imigrantes italianos, né? Muita influência. A Dona Barbosa era italiano. Né? Pode ver que é sempre ligado a uma questão de pós-trabalho, né? Uma visita na casa do amigo e né? Ou do trabalho. Os próprios Demônios da Garoa nasceram ali na Moca. Sim. O pessoal tudo italiano daquela região da Moca ali. E hoje eu vejo que o samba paulista cresceu demais, né? Que aí depois você teve grandes nomes aqui também do samba, no cenário do samba, né? Mas eu vou falar pra você aqui, porque o samba aqui, eu vou falar, São Paulo é São Paulo. Ganhar dinheiro, você vê que até os originais veio pra cá. Pra ganhar dinheiro é São Paulo. Não tinha jeito. Até hoje você vê a nova geração, Rio de Janeiro. O cenário tem que ser aqui, São Paulo tem que ser aqui. Né? Mas podemos dizer que o samba de São Paulo nasceu no bairro do Bexiga ou não? A primeira escola de samba é o Lava Pés. Lava Pés, tem ali. Lava Pés, né? Depois vem assim, vai, Camila. Que tá ali, tá tudo ali.
Mas assim, é bexiga, porque assim, querem ir, né, os imigrantes vêm para trabalhar, então o povo de repente, acabou a escravidão, todo mundo veio para trabalhar, vamos trabalhar. Chegou os imigrantes também, os escravos foram largados, né? Mas chegaram os imigrantes, vamos trabalhar. E vem as músicas, né? Não tem jeito. Não tem jeito. A música não aí teve... mistura tudo Mistura. Mas você também andou viajando aí bastante esse ano, né, meu? Sempre. 2023 aí. Sempre. E você trouxe algumas coisas aí de Minas, né? Você teve aí algumas coisas de Minas também. O que despertou de curiosidade lá em relação à história e música lá? Ouro Preto, né? Eu fui para Minas Gerais, assim, você entende o que é o barroco. Barroco. Que foi uma expressão também musical. Né? Teve expressão musical. E você entende a dinâmica, que assim, é bem conservado. Você que ama a história, você vai falar, meu, é loucura aquilo ali. É loucura. É loucura. O pé rapado, né? Sim, o pé rapado, tudo tá bem conservado. Assim, graças a Deus. Vai para Ouro Preto. Vale a pena. Vale a pena. Quem ama a história, a igreja, você vê a igreja Santa Efigênia, que era para os negros, a outra tem essa divisão. Cada igreja tinha o seu público ali, né? Sim. Ah, não se misturavam, então? Não. Olha só. Uma liberdade, né? Tem ali tem a igreja da Alma dos Enforcados, aí a gente desce ali na Praça da Liberdade, né? A gente descendo, sentido Galvão Bueno, tem uma igrejinha no fundo ali, que era a igreja destinada onde os negros podiam frequentar, e até recentemente descobriram ali que a região, encontraram um quilombo ali, né? Pesquisas arqueológicas encontraram ali um quilombo ali na região. E é interessante em Minas Gerais, que para mim, Minas Gerais, nessa época que descobriram o ouro, né? Foi o momento que assim deu aquela luz no final do túnel, porque chegaram muito negro de ofício, que não é contado. É fácil falar do negro que sofre, não tô falando nessa história, todo mundo já sabe que apanhou, mas assim, tem uns negros bons. Eu fui numa mina lá de ouro, você vai ver a estrutura, nós estamos falando que século, até hoje tá de pé. Por quê? Porque tem um negro de ofício, que eram os negros da mina, de Angola, era mais o quitute, que era mais a cozinha. O outro ali, cada região, chegaram todo mundo. Então, assim, tinha essa liberdade, ganharam liberdade, tá? Porque na época, até chegar o sistema de derrama, tudo, ganharam muita liberdade, achando ouro à vontade, imagina, os negrão, pô. Mas só que o negrão comprava o próprio negro. Você já contou essa história pra mim. A questão é essa, tipo, beleza, agora eu vou comprar, tem aqui, ó, forria e tal, aí em vez de ter a liberdade, era o sistema. Na época, não pode ficar também se ficando, falando, não, porque o negro, não, mas era o sistema. Hoje em dia também é assim. Era o sistema. Não muda, né? Era o sistema. Muda o cenário, muda o palco. E você falou dos negros de ofício, né? Que já vinham com profissão e tal e se destacavam. Acho que é Tebas, né? Aqui em São Paulo, o escravo Tebas, o construtor, né? Na arte da construção. Então, pedreiro, e construiu grandes obras aqui de engenharia, de arte, na região central de São Paulo, né? E foi escravo, né? E depois foi iniciado na Ordem dos Construtores, porque de fato era um construtor. O escravo Tebas, é uma referência. Hoje se resgata, tenta se resgatar a história do negro Tebas, né? Então é marcante na parte da construção do centro de São Paulo original, né? Então os primórdios aí de São Paulo, muito né? negro de ofício, irmão Rebouças. Os irmãos, então uma vez me perguntaram, né? Quem são seus heróis, né? Eu falei, José do Patrocínio, né? Não é o Batman, né? É o José do Patrocínio. E não morreram de overdose, hein? Também não morreram de overdose. Os irmãos Rebouças, Teodoro Sampaio, não o Teodoro E. Sampaio, não, Teodoro Sampaio. Então são referências aí que são esquecidos, negligenciados. Esquecido. Né? E quando você começou a estudar história, e aí você começou a se deparar com esses grandes heróis negros que fizeram a diferença,
eu acho que dá um certo orgulho, porque até então O cara começou a escrever um gente livro, começa a estudar desde cedo que o negro era o quê? Foi escravo, Isso. foi como sempre foi como eu posso dizer, sempre foi oprimido, Sim. né? E foi. Sim, a gente sim. sabe que foi. Sabe. E não só o negro. Sim. Os italianos que vieram para cá também foram oprimidos, os japoneses foram oprimidos, o pobre em si, seja ele Pobre, branco, sim. preto, da cor que for, amarelo, foi oprimido e é oprimido até hoje. Até hoje. Né? Sim. E aí você começa a ver que essas pessoas não ligaram para isso. Né? E eu sempre falei isso, que o pessoal da periferia tem uma força que aqueles que souberam a força que tem, não tem um que não venceu na vida. Sucesso. É sucesso. É sucesso. Aquele que abaixa a cabeça e fala, não, meu pai foi pobre, meu avô foi pobre, meu pai foi pobre, eu vou ser assim, não vou ter estudo, não. Ele tem que quebrar isso, ele tem que ir para frente, né? E eu acredito que isso deve ter servido para você de grande inspiração para você chegar onde você chegou hoje. Sim, Né? sim. Para você ser quem você é hoje. Sim. Não é verdade? E a Porque gente tem que vender esse sonho. E na Vender esse escola, sonho. eles não ensinam isso. Não. Na escola ensina sobre Palmares. Não. Que era um não. verdadeiro comprador de escravos. Mas não precisa, Não é? não precisa assim. Ensina tudo. Não precisa ser, pode ser covarde, é isso que eu tô falando. Ensina os dois lados. é isso. Aí você Aquela situação que a gente viu na periferia lá da deixa- biblioteca. Na biblioteca, se você Pô, vai, você cola vergonhoso, meu, cara. vai na biblioteca. Ó, vai no Shopping Cantareira, nem sei se tem livraria agora lá, mas tinha. Falei, eu vou lá comprar um livro. Meu, dá opção. É só Rousseau. Tá bom, tem a sua história, ninguém. Meu, seja feliz. A história é Eu não- história, A história tá é ali. história. Na época dele teve importância. Independente, eu não tô aqui, que não. Porque senão eu tô sendo a mesma coisa. Se eu começar a criticar um Karl Marx, eu tô sendo a mesma coisa. Vamos Cada um tem que ter ser- essa liberdade para ser liberdade de inteligente e expressão, escolher o seu exatamente. O problema maior que nós percebemos, Celso, que a gente pesquisa Sim. muito, né, Marção? A gente tá sempre aí rodando livraria e tal, pesquisando muito. E o Marção tinha me alertado disso, dessa ida ao Shopping Cantareira, parada de Taipas, né, Zona Norte, divisa com a Zona Oeste, final da Zona Norte, começo da Zona Oeste de São Paulo. Shopping Cantareira, pô, a única livraria que tem lá a literatura não é ampla. Não é ampla. Ela tem um viés ideológico. Covardia. acabou. Não, mas eu acho que tem que ter os Tem que ter os dois. Tem que ter os dois. Tem A essa boa liberdade. livraria tem que ter tudo. Tem que ter tudo. Né? Pronto. Eu leio. O caminho você tudo. escolhe o que você quer seguir, irmão. Simples. Ninguém tá vendendo aqui que não, ó. Pode me acompanhar que Não. você vai ler. Não. Ó, vou Você dar um foi exemplo. dotado de inteligência para saber o que é Eu melhor vou para dar um você. exemplo. Tem um aplicativo Duolingo, que é gratuito. Ó, vamos falar inglês, espanhol. Pô, ok. Legal. Ó, um aplicativo gratuito, né? Tá bom. Pera aí. Os caras estão de brincadeira. Aí eu tô lá lendo, né? Falando em espanhol, vamos, né? Falar um pouquinho Vambora. de espanhol, né? Pero que sim, pero que não. Né? Você gostou Aí- do espanhol, né? Muito bom. Aí chega aqui, ó. Tá aqui, ó. Sua mulher sempre foi socialista. Um aplicativo socialista, tá a menininha com o cabelo curtinho, só pra você ver. Eles são covardes. Você vai deixar sua filha, eles estão colocando assim, ó, o socialismo é maravilhoso. Pode ser? Pode, você tem o seu Pode, direito. cada um sabe disso. Mas então Ok. fala também que o capitalismo também é maravilha. Mas não, é só um Exatamente. lado. Só um lado. É isso. Então você vê que através, assim, ó, massa, porque ninguém tem, de repente, a condição de aprender o inglês, então vai pegar o aplicativo que ajuda bastante mesmo. Não é Sim, muito sim. bom, tem que. Mas tem que. Meu, Não sabe? pode ter ideologia. Aí eles colocam ideologia em tudo. Eu acho que se não fosse isso, nós seríamos um país muito mais evoluído. Mais evoluído. Porque a gente fica brigando por coisas que não vai levar ninguém a nada, a lugar nenhum. Sim. Porque se você é capitalista, eu nunca vou te convencer a virar um socialista. Sim. Se você é comunista, eu nunca vou convencer você a virar um Vice-versa. capitalista ou um socialista. Não adianta. Não adianta. Você já tem a sua cabeça formada. Agora, quando você abre a sua mente para você entender um pouco do que é o capitalismo, do que é o socialismo, e ali Isso. você vai poder fazer uma comparação daquilo que é melhor. Melhor pra você. Exatamente. parabéns. Exatamente. Mas isso interessa para muito poucas pessoas. O que as pessoas têm que entender que por trás
de alguém militando alguma coisa, Só tem uma língua. existe um interesse. Só tem uma língua. O É dinheiro. o dinheiro. Exatamente. Por trás de qualquer ideologia, seja A ou B, seja L Eu ou acho, B, eu acho que se a gente pode. é o capitalismo. Acho É o que se a gente dinheiro pode que vai deixar. falar mais alto. Se a gente pode deixar um recado hoje aqui, para quem está nos assistindo, tenha liberdade para escolher o caminho que você acha que é melhor para você. Simples. Sem influência. Você foi dotado de inteligência, então você vai lá, você vai comparar. Não é as pessoas falando. Porque o que acontece hoje, né? Existe uma coisa que eu sempre falo, que são... as pessoas vão seguindo. É uma coisa chamada efeito manada. Depois coloca no YouTube, efeito manada, vocês vão entender o que é isso. A galera vai com a massa. Em entrevista de emprego. Quando eu vou fazer, às vezes, uma entrevista, eu reúno 3, 4 pessoas. O primeiro, ele puxa. O segundo vai na mesma linha. O terceiro não quer ficar por baixo, vai seguir a mesma linha. E ninguém pensa diferente. E às vezes a pessoa tem uma outra opinião daquilo. Sim. Só que às vezes tem vergonha ou medo. Pô, tudo eles estão falando que é isso, não vai ser eu aqui que vou falar o contrário. Fale o contrário. Se você pensa contrário, fale. Qual é o problema? Isso vai te diferenciar. Não deixe, não caia nessa. Efeito manada, é isso. Vou com todo mundo. O problema é que isso está enraizado, né, Celso? É isso. Mas tem que ser quebrado isso. A gente não pode aceitar isso. Você aceitou sua condição? Lá atrás, quando você estava naquela copiadora? Hein? Mas ele teve influências para isso. Sim. Você lembra no começo quando ele falou? Exatamente. Falou, pô, o cara colocava Botticelli, colocava Mozart. Então, ou seja, ele teve influência. Chega um momento, Então, Celso, você que a precisa música, disso. se você colocar uma música clássica, por exemplo, e eu já tô fazendo isso, viu? Eu Chego gosto, no eu amo alojamento, música clássica. eu já comecei assim, colocar uma música clássica, porque tá chegando no alojamento, tá chegando todo mundo, tá ouvindo música clássica. Lógico que não vai chegar pro e o negão tá doido. O negão tá doido escutando música clássica, mas não. Todo dia você vai escutando, já ele vai escutar essa música clássica. Exatamente. Vai escutar um Ele vai samba ouvir. bom. Sabe, Mas tem pagode, isso- tem hoje... atualidade tem que... Sim. Cada um na sua época, ninguém tá falando isso. Mas música boa, Claro. músico bom, sabe? Respeita a história. A letra, uma Tô boa acabando, letra, tô acabando com tudo. Sabe? Perde-se o conceito do que realmente é cultura, né? Sim. Perde-se o conceito do que é cultura. Até porque hoje você vê esses eventos culturais, a gente vê de tudo menos cultura, né? Menos Na verdade cultura. é isso. Sabe, a arte, nós estamos no momento contemporâneo, assim, a arte moderna é sensacional. O cara coloca uma fita com uma banana, aí põe na parede, beleza, já é uma arte já. Você viu aquela que deixaram cair a menina? Tava Deixou cair o óculos. Deixou o óculos, caiu o óculos, esqueceu o óculos e tava perto, assim, na frente de um espaço que ia ser colocado um quadro ou uma obra tal, e esqueceu o óculos ali. Nossa, já todo mundo virou tirando arte. foto, Colocaram uma virou mão, arte. Nossa, fizeram um teste, colocaram abacaxi, aí fecharam assim, abacaxi é uma arte, sensacional. pelo amor de Deus. coisa- Né? E assim, e se você vê a própria arte, na época do humanismo, tal, que aí começou a afastar um pouco Deus, essa coisa de acreditar, e aí começou a vir o próprio homem. Eu consigo fazer, eu sou bom. Nessa, né, no momento do humanismo, que aí vem Leonardo da Vinci, Michelangelo, começa esses caras a fazer as grandes obras, fala assim, eu posso, Eu vou, eu vou, é. sabe? Você vai ver uma música, você vai ver tudo era perfeição. Você vê a Mona Lisa é perfeição. Todos Certo. os ângulos você olha, Todos os sabe? ângulos você- Hoje, então, tá acabando aos poucos, estão apagando a história. É complicado. Por isso que eu falo, ajuda, vai jogar um xadrezinho, uma dama, lê um livro importa, bom, vai ler um uma livro. música boa, que você vai lapidando. Exatamente. É sucesso. Não tem como. Qual a média de livro que você lê por mês, Marçal? 3, 4 livros. Todo mês. Todo mês. E a média do brasileiro, se não me engano, é 3 por ano. e 3 olha por lá. ano, 4. E olha lá. Sabe? hein? Não, melhorou muito, mas ainda assim. Melhorou muito. Melhorou muito. Baixo. Tem pessoas que até ligam pra mim, mano, indicando um livro, dou de presente, viu, meu povo? Pode ligar, chamar no Tem- PV, que eu tem até melhor. povo de presente. Chega, ó, direto. Maravilhoso. Né? Que eu envio que é satisfação. O cara ligar pra mim, um amigo meu foi até no museu ia pro museu do Ipiranga, tava fechado por causa da energia, e nessa semana encontrei um amigo, ele me chamou, ele tá assistindo nós, ele sabe o que eu tô falando. Ele falou, Marçal, nessa semana quando você for pro museu de Ipiranga, eu posso ir com a minha esposa? Que eu quero ir no museu com você pra você explicar pra mim.
Caramba, que legal. E o Parmegiana? É bom, né? Parmegiana, você Você entendeu? Então essas coisas você vai ver que você tá fazendo a diferença. Não é dinheiro, viu? Não é Celso? dinheiro. Não é ganhar dinheiro, é você ser inteligente, você, sabe, ler. Se você não tem o dom na leitura, sei lá, faça algo que você vai crescer. Mas então, e é isso que é o espírito da comendadoria, é isso, é se preocupar com a cultura, né? A gente conversa muito sobre isso. E nessa de nós nos preocuparmos com a cultura, por exemplo, tá aqui. Olha que bonito. Ana e o Mundo da Imaginação. É um musical, Léo? É um musical. Que bacana. Fala aí, Léo. Olha, Obrigado por abrir o espaço para falar um pouquinho, porque assim, esse é um projeto da minha esposa, da minha filha, e graças aos apoiadores nós estamos conseguindo transformar ele numa realidade. Ele está no Teatro West Plaza, todos os domingos às 17h30. Ele é um musical, ele é autoral, e ele é muito, muito, muito atual. Por quê? Porque ele fala muito de aceitação, ele fala de carência, ele fala de bullying. Então, ou seja, bacana. É algo que é muito leve, muito gostoso. A estreia foi agora. E eu preciso agradecer também quem nos apoiou, que foi a 3C, foi importantíssimo. Foi o Demétrios da Caminho Certo, foi o Murilo da Tecluz, foi a Previcom, a Comendadoria apoiou demais também. E nós tivemos mais 2 apoiadores que não estão no nosso ciclo, que seria a Calic, que é uma esfirraria lá próximo do shopping, e também a Andrea Palatinos, que ela tem um projeto muito bacana de lê a sinopse arte. aí pra gente. Posso ler? Que legal. Claro, é bom, cara. Vamos lá. É música, é cultura, é história, é atualidade. Tem tudo a ver com o que a gente está falando. A sinopse é a seguinte: Ana é uma garotinha alegre e sonhadora que tem dificuldades em fazer amigos na escola, sendo sua única companheira de verdade sua boneca, Princesa Eva. Certo dia, após se sentir muito sozinha, Ana é levada pela Princesa Eva para um lugar encantado, cheio de magia e beleza. O mundo da imaginação, mesmo diante desse mundo surpreendente, Ana e seus amigos terão que lutar contra a maldade, usando o poder da amizade e da aceitação. Vocês vão gostar, gente. Se vocês puderem assistir, realmente é uma peça encantadora. Todos os domingos de novembro no Teatro West Plaza, musical. E aproveitando, o Instituto CNA convidou o pessoal, porque eles têm um trabalho muito bonito também, o Instituto. Eles cuidam de 180 crianças carentes lá da Zona Sul, Capão Redondo. Do Capão Redondo. E são crianças de 4 a 6 anos que, às vezes, eles só têm um alimento por dia, que é quando almoçam ou quando jantam lá no Instituto. E a gente vai poder levar cultura para esse pessoal de forma filantrópica. Olha só. Tá? E através de uma peça dessa, você muda a vida de um jovem desse. É o que está precisando. E esse instituto, cara, eles fazem um trabalho muito bonito. Eu fui ontem foi na quarta-feira. Eu fui conhecê-los, não ontem não, foi quarta-feira antes. Eu fui conhecê-los e o trabalho deles é fantástico, cara. Então, quem nos assiste aí tem uma escola, né, e quer levar ali, tem esse problema do bullying e tal, quer levar essa peça autoral. Perfeito. Dá para fazer pela comendadoria e levar, exatamente, né? Por deixar favor. Isso claro. Quiser levar aí para os jovens, né, conhecerem a história do Brasil através da música e tal, professor Marçal, é importante a gente difundir aí sem dúvida, o bom falar, o bom ensinar, o bom instruir, a importância do estudo. Podemos dizer o outro lado da história? E eu já te digo mais, o Marçal, nós falamos muito hoje de samba, de música, mas ele, de história do Brasil, ele é craquíssimo, cara. Ele é excelente. A gente falou muito pouco. A gente não falou de Dom Pedro, a gente não falou de escravidão. Dom Pedro aí pra gente, Marçal. Cara, porque infelizmente... Qual dos dois Dom Pedro você é mais fã? Infelizmente... Eu gosto do Dom Pedro I, hein? Quando você fala de Dom Pedro, você já imagina o cara que era mulherengo, e é isso que você... E não é isso, cara. Não. Tem uns caras assim... Foi um grande intelectual. Do lado B da história, né? Que nem José Bonifácio. Foi um grande influenciador de Dom Pedro. José Bonifácio ou Gonçalves de Dom Pedro II também, porque foi o tutor de Dom Pedro.
tutor, até o período regencial. Então, quem foi de fato o grande influenciador de Pedro I? José Bonifácio de Andrade Silva, Gonçalves Ledo ou o amigo? Porque ele tinha um amigo, né? Que andava com ele de baixo para cima, o Chalaça. Quem foi o grande influenciador? Ou os três formaram uma base para que Pedro I pudesse ascender ao Você me pegou agora, trono. O Chalaça era amigo de... Dom Pedro I. Não, sim, mas era amigo de farra, era amigo... essa história, mas eu acredito que não, né? Sim, mas o José Bonifácio... É que era outra... O Bonifácio não ia pra onde eles iam. Não ia, né? Frequentava outro lugar. Sim. O Bonifácio tinha que Sabe? era venerável. Em Campinas, né? Era outra. Você vai encontrar, por exemplo, o Carlos Gomes. Carlos Gomes. Trocou o Guarani, gente. Trocou o Guarani, olha o Brasil. Trocou o Guarani, José de Alencar. José de Alencar. Olha que coisa que não pode esquecer. Não dá. A gente tem que lembrar dessas aí pessoas. vai começando a falar, daqui a pouco a gente tá chegando em Vidas Secas, né, meu? Seca, Graciliano. Graciliano Ramos. E, e tem história, né? Tem história. E Tô lendo um livro aí. Tô indignado, cara. Tô indignado. Não, chega. Não, é melhor não, né? Mas leiam, viu? Leiam. Eu vou... Vamos voltar para Dom Pedro aqui. Volta para Dom Pedro, vai. Sempre na história, quem você acha que foi mais significante para isso? Dom Pedro I ou Dom Pedro II? Eu acho que Dom Pedro II era um intelectual, mas ele foi muito fantoche na mão dos viscondes. Eu tenho essa impressão. Mas é porque... Eu tenho essa impressão. Mas assim... Posso estar errado. Mas se você pegar... Mas assim, como chegou aqui o Dom Pedro II também, não dá para cobrar muito o Dom Pedro II. Chegou menor, uma criança, né? Período regencial, então já tava uma estrutura, já começou a chegar os caras. Teve um belo tutor ali, né, meu? Vários teve tutores, o pai, né? mas o principal foi Bonifácio, pô. Mas saiu depois Bonifácio, veio todo mundo sendo tutor dele. Todo mundo queria, né? Feijó e Tobias. Eu não sei, o Marçal tá aqui para me corrigir. Eu assisti um documentário sobre Dom Pedro II. Ele era muito importante, cara. Sim. Ele, para você ter uma ideia... os conflitos lá de fora da Europa, ele decidia, cara. Sim. Os caras chamavam ele e falavam, ele era a ONU, né? Ele era a ONU, teoricamente. Ele era o sábio. E ele era um cara que ele respeitava muito o país, ele respeitava muito os cofres públicos. Sim. Quando ele ia fazer uma viagem, ele tirava do salário dele, cara. Se ele convidasse alguém. Tanto que, se eu não me engano, a primeira médica brasileira, ele custeou do bolso dele, cara. Então ele era um cara muito sério. Não, ele era. Não era um fantoche, como infelizmente a história pinta. Dá a entender isso, sabe, né? Assim, se você colocar assim, tinha os escravos, mas de boa, viu? Não sofreram Você me ensinou a família real. A família real não tinha escravo, né? Você me ensinou isso, falou, a família real não tinha um escravo. Tem essas coisas assim, mas não tinha. E muita gente talvez não saiba disso. Porque era o sistema, assim, infelizmente. Nossa, isso foi uma injustiça tão grande quando fizeram aquele plebiscito de monarquia. Fizeram 100 anos depois. Pelo amor de Deus. Aquilo era para ter sido feito em 1893. Mas eu digo a campanha nefasta. A gente via gente falando assim, se voltar a monarquia, vai voltar a escravidão. Olha só. E assim, vamos deixar bem claro, né? Portugal é Portugal, né? Porque se você for um país colonizado com os espanhóis, vocês iam sofrer. A gente ia sofrer pra caramba. Você vê que você pode ir pra qualquer lugar aí colonizado espanhol que a gente poderia ter sido colonizado pela Inglaterra, né? Não, também. Também. Você acha melhor que Portugal seria, né? Em parte fomos, mas seria bem pior, viu, cara? Colonizado pela Inglaterra que deu certo. Estados Unidos. Não, ele não foi colonizado pela Inglaterra, eles saíram fugidos para o mundo novo. Os ingleses novo, mundo novo. Mas agora fala colonizado pelos ingleses, África do Sul. É verdade. Olha lá, África. Índia. Até hoje tem treta. Dividiram na régua. Dividiram lá Paquistão, que é... Tudo dividido na régua. Tudo dividido na régua. Não respeitar as etnias. Pega os países franceses colonizados com a França. Não tem. Pega espanhol. Pesquisa. Então, Portugal Portugal tem isso. Estamos no lucro, né? Você pode entrar no metrô que você vai ver essa miscigenação. É Portugal só que faz isso. Que não dividiu. Porque aqui, na verdade, você fala assim, pro lado de lá da América do Sul, enfim, América Latina. Você vê, Chile, Argentina. Era para ser um país só. A Espanha conseguiu quebrar tudo isso.
O Brasil não, você vê que o Brasil português, porque aqui São Paulo podia ser um país, Rio de Janeiro podia ser o mesmo esquema, mas não, segurou e até hoje não. Ficou grande do jeito que graças às bandeiras. Sim. Graças às bandeiras manteve-se a unidade. A unidade do Brasil, mantendo a mesma língua. E eu acho que o grande expoente disso, né, que ele foi um bandeirante, mas diferente dos outros, né, foi Pedro. Na verdade, não coloca ele nem como bandeirante, tá? Pedro Teixeira, desbravador português, que fez toda a divisa aí, a fronteiriça aí do Brasil, principalmente na região norte, né? Tem um estudo sobre Pedro Teixeira do professor Aloysio Mercadante, né? Eu lembro que ele fez um estudo sobre Pedro Teixeira, como foi sedimentado um desbravador, na verdade, além de um bandeirante, um desbravador, né? Como ele conseguiu manter a unidade do Brasil, né, da coroa portuguesa, para não acontecer o que aconteceu com a América Espanhola, a fragmentação da coroa espanhola. E há quem critique os bandeirantes, hein? Sim. E há quem critique. Sim. É o marxismo, né? Não, foram bonzinhos? Não foram. Não existe conquista sem derramamento de sangue. Desculpa. Não tem. Não existe isso. A gente não está falando de tempos modernos, estamos falando de uma época de barbárie da civilização. Né? Então, é hipócrita aquele que acha que existe dívida. Né? Não tem dívida coisa nenhuma. Né? E a história é isso. Isso é história. Olha, estamos vivendo nesse momento a história. A história. Né? Sim. Só muda os personagens. Muda. Só vai mudando os personagens. Não tem jeito. Olha a essência é a mesma. É a mesma. Já tá. É o poder, é o dinheiro. Fazer. Você vê até essa coisa de igualdade, liberdade. Porra, igualdade, mas como você vai ter a liberdade? Não tá batendo aí, velho. Não bate, você vê que você pega assim, se você tiver a liberdade, você não vai ter igualdade, Celso. Você tem sua vida, eu tenho a minha, mas como vai ter essa igualdade? Não tem como. Você tem que ter algumas coisas básicas, né, meu? Você ter essa liberdade para conquistar, mas então, não tem mas como. Aí aquele tal negócio, é uma expressão, né? Liberdade, igualdade, mas para isso nós temos que ter uma coisa chamada fraternidade, né? E a igualdade, ela vai muito além de colocar, né? A isonomia, né? Que a igualdade, ela tem que ser equidade, tem que ser equânime. Tratar os iguais de forma igual e os diferentes de forma diferente à medida aí da desigualdade existente, né? Então tem que se dosar as coisas para que você chegue numa equidade, né? Você tem que aquele princípio da caixa d'água, né? Você não pode esgotar a caixa se você não tiver uma fonte, mas você pode balancear duas caixas d'água e manter sempre as duas no mesmo nível. É isso que é importante, né? É isso que a gente tem que ter em mente. Para construir uma sociedade e manter uma sociedade plural, é isso. O que eu entendo aí, a gente volta a falar sobre as massas, né? Os políticos, eles descobriram uma coisa muito importante. Se você domina a massa, você tem tudo. Acabou, tem tudo. Então as pessoas estão sedentas. Mas tem muita gente boa aí, viu, Celso, que tá fazendo coisa para mudar, cara, graças a Deus. E precisa cada vez mais e mais levantar heróis como a gente vê no passado. Sim. Que compraram brigas aí e pagaram com a própria vida, muitas vezes. Sim. Para que hoje a gente tivesse essa liberdade de expressão que estamos tendo aqui. Né? Que nem, por exemplo, você estava falando justamente isso. Temos um conhecido, um irmão chamado Gustavo, e a esposa dele hoje ela trabalha na prefeitura ela é secretária em Osasco. Falar nisso, Gustavo Pegorari, esperamos você quinta-feira, viu? E cara, ela fez uma coisa que eu achei incrível. Era para estar aqui nessa bancada também. Também. E ela fez uma coisa, Marcelo, não sei se você tem essa informação, ela criou uma lei em Osasco, cara, Maria da Penha na escola. Que interessante. Eu achei, isso. Cara, é fantástico. Sabe por quê? Não adianta você falar para quem está sofrendo isso, sendo que se você não colocar isso na escola, se a criança não entender o que é isso, ela não vai conseguir se defender no futuro. Por quê? Porque ela vai estar enraizada. Até porque no meio dela ali, ela não vai ver, ela vai ver a violência. Cara, eu dei os parabéns, cara, para ele. Eu falei, Gustavo, esse é o caminho, cara. É isso. Então, quer dizer, foi o que você falou. Tem muita coisa que está errada? Tem, mas tem muita gente que está querendo acertar.
e tá se fazendo algo. É legal até trazer ela aqui no nosso podcast Sim, para falar cara. sobre isso. Olha que bacana. Principalmente, a E educação é incrível, cara, porque incrível. assim, cara, é na base que você vai mudar. É na É base. na base. Se não for assim, cara, não, Não vai. É. Não vai. Então, É a educação, é isso. É a educação. Não É tem, isso. Não tem como fugir disso. não tem como fugir disso. Né? mas Estudar bastante. A educação, como a gente falou, né? Ela tem que ser realmente ampla. Ela não pode ter e os dois lados, Então, né? esse foi o que nós Os viemos dois lados. Tem que falando. ter dualidade em tudo. Mas, Caixa, foi o que nós viemos falando. É assim, é uma questão cultural e, além de tudo, é uma questão também dos pais que têm que incentivar isso. Entendeu? A filha do Gaccioli, ela fica o dia inteiro na escola. A minha menina também estuda numa escola particular. Por quê? Porque os filhos do céu também, porque a gente acredita que a base é essa, cara. Quanto mais informação você der, mais à frente ela vai chegar. Eu acho que é isso. É o estudo, né? Um estudo. Não é? Eu tenho um grande exemplo em casa. Minha mãe, ela parou de estudar na 7ª série. O grande sonho da vida dela era ser professora. Ela ela casou, né? Aí tinha aquela coisa de casar, cuidar de casa, aí vem os filhos, né? Meu pai sempre trabalhou fora e a nossa família sempre teve comércio. Então eu nasci atrás de um comércio, meu irmão e minha mãe cuidando da gente e do comércio. Quando eu e meu irmão ficou maior, ela pegou e falou assim: para tudo, eu vou estudar. Que legal. Foi estudar, já depois, 2 filhos adultos. Primeira faculdade dela, ela fez letras. Enfim, eu sei que ela teve 4 faculdades, mestrados e um monte de coisa, tudo na área do ensino, né? Foi coordenadora do estado durante 18 anos. E assim, tem uma história linda. E ela começou essa carreira já com mais de 40 anos. Sim. E estudou muito, fez a primeira faculdade, depois fez a segunda faculdade, depois se especializou, e ela amava estudar. Ela amava estudar, meus filhos têm essa referência dela, né? E eu vivi muito isso de perto, você entendeu? O amor, a paixão dela pelo estudo. Depois, eu acho, mais de 40 anos, acho que foi isso, se aposentou, né? E sempre pregou isso, nunca é tarde. Nunca é tarde. Nunca é tarde. A leitura Pra você estudar. viaja, a leitura Exatamente. você vai para qualquer lugar. Um país- você E consegue... uma coisa, desculpa, uma coisa legal, minha mãe faleceu, vai fazer 2 anos, né? No velório dela, muitas pessoas me pararam que eu nem conhecia e falaram, meninas chegaram e falaram assim pra mim: a sua mãe foi a grande pessoa que me inspirou a fazer faculdade. Sim. Você sabia que ela foi na minha colação de grau? Você sabia que por causa dela eu estudei e hoje eu sou professora? É isso. Não foi uma só, foram várias pessoas. E eu nem imaginava, porque ela nunca falou isso pra Não gente. precisa. Ela Eu precisa, nem imaginava. Não precisa. Você tá entendendo? Então, a vida dela, além de servir de exemplo, inspirou outras pessoas que hoje estão aí É isso. seguindo esse caminho. E eu acredito que hoje muitas pessoas que vão estar vendo também vão seguir esse caminho. é isso. Não tem medo não importa a sua idade, vai estudar, vai conhecer. Você entendeu? É a coisa mais linda, é o conhecimento. E é aquilo que nunca vão tirar de você. Vamos tirar. Um país se faz de homens e livros, né? Disse Monteiro Lobato. Oh. Como ele foi cancelado, né? Então vamos traduzir, vamos Até- adequar a... Até Monteiro Vamos- Lobato foi cancelado? Foi cancelado? Caramba! Então vamos, mas vamos atualizar a frase. Um país se faz de pessoas e livros. Né? Então é verdade, né? Um país se faz de homens e livros. Sem o estudo, sem a leitura, e a leitura ampla, a leitura, né? E principalmente a música, porque música é Toca cultura. na alma, né? Ela toca na alma, fala a verdade. Sim. Né? Ela tem um poder. É o poder. O poder da música é algo inacreditável. Ela mexe com a sensibilidade. Eu não sei se vocês sabem, nas grandes batalhas dos hebreus, você sabe quem ia na frente? Não. Não eram os melhores guerreiros, sabia disso? Não. Eram os levitas. Os levitas eles iam para a guerra e quem ia na frente eram os levitas louvando. Olha que loucura isso. Teve a guerra do Pirajá, né? Também, né? Guerra do O Pirajá. Cabo Lopes, né?
o Império lá querendo invadir lá a Bahia, enfim, começou e o Lopes tocava a cornetinha, então era pra avançar e ele tava meio cachaçado, meteu, os caras tudo saíram fora, falou, caramba, meu, os caras não terminam, os caras estão vindo pra cima. Sim, Então vamos pra cornetinha. Olha só. Até hoje no Rio de Janeiro tem na praça lá do Pirajá e lá bêbado do cornetinha. Que ele deu o toque de carga, né? De carga. Deu o toque que era pra ir com lá, os caras tocou de carga, os caras indo pra cima, falou, meu... Os caras não acabam. Os caras não acabam, meu, vamos embora, mano. Vambora. É a música, né? Batalha dos Pirajá. É a música. Não, e outra, também, se a gente pega a história de São Paulo aí, a Revolução de 32, tem aquela situação, né, que estavam na trincheira, os dois lados lá sem munição, daqui a pouco, e tinha um paulista que sempre tava com o violãozinho lá, né? Ó, toca aquela lá do violão, paulista, toca aquela do violão. Os caras com medo de pular pra cá, os paulistas com medo de pular pra lá. Vou falar pra você, a banda da Carmen Miranda, ela foi tocar nos Estados Unidos, Carmen Miranda, um sucesso, tudo. A banda dela tocou pros caras indo pra guerra. Caramba. Os Estados Unidos, os caras indo pra guerra, falou, não, toca aí, meu, um samba aí, um Carmen Miranda lá. Carmen Miranda. Pra ir pra guerra. Pra ir pra guerra. A música também na história, a música também na história, aquela Teu Cabelo Não Nega, né? Ela tem uma crítica. Foi cancelada, né? Essa música também é tudo cancelada. Sim. Pode, Marcelo? Tirei o pau no gato, foi cancelado. Sim. Arremessei. É isso. No felino. Isso. A música... Mas essa música em especial que foi cancelada, O Teu Cabelo Não Nega, mas na época que ela foi feita tem uma questão, né? Um trecho da música, né? Então fala, né? Ai, mulata, mulatinha, meu amor, fui nomeado teu tenente interventor. Uma crítica direta à ação nefasta de Getúlio Vargas, que nomeou interventores nos estados amigos dele. Né? Mas as pessoas não entendem isso. Não entendem isso? Só vão para aquela parte do cancelamento. É que interessa. É o que interessa. É a que interessa. Conheçam a sua história. É isso. Conheça. Aquele que não conhece a sua história está fadado a repeti-la. É isso. Sim. É simples assim. Isso. Conheça a sua história. Coisa simples, sabe? Comunicação hoje tá tão fácil, gente. Vai lá, pesquisa. TikTok, nome de rua, sabe? Vê aqui a rua, quem foi essa pessoa. Sabe, eu morei na Padre Paulo Canelis, o Padre Paulo Canelis foi sensacional. Sabe, na nossa região da Leopoldina você vai ver o Monte Pascoal, você vai ver Mercedes, você vai ver Tomé de Souza, você vai ver Duarte da Costa, todos os caras de Portugal que chegaram pra cá. Quem foram essas pessoas? Aí, Bispo Sardinha. Quem foi o Bispo Sardinha? Quem foi o Bispo Sardinha? Sabia que comeram o Bispo Sardinha? Opa, que é isso? É verdade. Coitado do Bispo ou da Sardinha. O Bispo Sardinha uma foi história. comido. Quem comeu o Bispo Sardinha? Os índios Caetés, né? Caetés lá na Bahia. Literalmente comeram os caras. Eu tô pensando que era uma analogia. Naufragou. Aí, pá, vamos entrar aqui e tal, aqui dá pra ir pro barquinho e tal, não sei o quê. Vem com a gente. Os índios, não sei o quê. É isso a história. Você vai ver aqui. Assaram Sardinha. Os caras descendo ali, Monte Pascoal, Leopoldina, você já passa Botocudos. Opa! Porque o que é Botocudos? Os Botocudos eram os índios bravos. Lá no outro canto, Guaicurus. Opa, os outros índios bravos. Porque, na verdade, chegaram os espanhóis já até antes do descobrimento. Já chegaram pessoas aqui, mas eles pararam aonde? Lá em Pernambuco. Lá os índios eram bravos. Aqui não, foi os... Quem conhecia as rotas de Portugal, né? Tinha uns caras aí que conheciam essas rotas muito sabia antes bem, do descobrimento. Né? Aliás, quanto tempo foi assinado o Tratado de Tordesilhas? Nossa Senhora. Muito antes do descobrimento do Brasil. Mas fica a dica. Tem o Brasil Paralelo, né? Tem um filme lá, eles falam sobre isso. Né? Brasil, a Última Cruzada. Né? Deputado aí, o príncipe Luiz de Orleans Bragança, deputado federal hoje, ele conta essa parte aí da história, um estudioso, grande estudioso, e inclusive ele está nesse documentário Brasil, a Última Cruzada, eles trazem alguns relatos aí. Relato, essa coisa da evolução, sabe, dizem que é a era do gelo, então tipo assim, veio os pessoal, os nômades tal, veio pra cá, derreteu o gelo, então aqui perdeu a civilização, pro lado de lá teve a evolução. Sim. Então chegaram aqui já tinha pessoas. E o Brasil antes de Cabral? Então chegou o Cabral aqui. Chegou o Cabral, comeu. Opa, agora virou Brasil. Até hoje, quem comeu literalmente. A mandioca? Quem comeu experimentou o abacaxi? Teve alguém. Alguém teve o remédio. Porra, os índios foi sensacional. Ué, exatamente. Acho que foi. E também vivia numa guerra aqui, né?
Aqui não era paz. Não era paz. Chegava aqui, tava lindinho, povos tá tudo originários. bonitinho. Dá um espelhinho pro cara, tá tudo certo. Tá espelhinho, Vou jogar o fogo na água, vai... Não, aqui eu quero uma maçã. Vai lá. Vai lá. Vai pensando. Fica vacilando lá, E é isso, outra a história tribo é te isso. sequestra e te leva lá pro Peru pelo caminho do Peabiru. Caminho do Cara, Peabiru. Tem história, hein? Que bate-papo gostoso. E estamos chegando no final desse bate-papo. Marcelo, eu acho que a gente precisa fazer mais um podcast falando, porque é muita coisa. Eu achei interessante a próxima aí, viu, Castioli? Em breve, os negros na literatura brasileira. Nós vamos começar a aprofundar vamos dar uma introdução. Uma introdução assim, falar desses caras, Machado de Assis. Porque você vai ver hoje um livro do Machado é R$5, R$10. Por quê, né, gente? Quem foram os negros na literatura? Literatura. Muita gente não muitos sabe disso. Muitos desconhecidos mesmo, né? Os negros da literatura. Brasil de Fala muitos um pouquinho, heróis, tem né, muitos heróis, Marcelo? sim. Brasil de muitos heróis. Os heróis, né? Vamos parar de falar daqueles que... Luiz Gama, né? Luiz Gama, Machado de Assis, Irmãos Rebouças, Teodoro Irmãos Sampaio, Rebouças, Tebas, José do Patrocínio, o Joaquim Nabuco. Joaquim Nabuco. Tem tantos nomes aí que fizeram tanto pela nossa história, tanto muita pelo gente nosso nem sabe país. que foram Ninguém negros. sabe, ninguém sabe. nem sabe Né? que foram negros. Os irmãos Rebouças são engenheiros fantásticos. Aquela rota que você fez no sul. Tem uma história deles que é sensacional, que é em Curitiba. Tem um trem que desce toda a serra, vai até Morrete. E toda a estrutura que na época era o mate, né? O verde, lá o ouro Sim. verde deles para subir. E ele falou pro Barão de Mauá: tô doente, mas é o seguinte, eu vou deixar toda a estrutura, toda a engenharia, mas eu não quero mão escrava. Que legal. Se vocês quisessem concretizar contrata E o Barão de Mauá era um mão de grande abolicionista, né? Abolicionista também, Ele o André, principalmente o André, né? um grande construtor. Construtor. Também, né? Então, quando você falou do Pedro II, que era um grande cientista, né? Era imperador do Brasil, Sim. mas o Brasil tinha o rei, que deu até título ao filme lá com o Paulo Betti, né? Isso. Brasil Imperador e o Rei. E o rei. Né? Então Mauá era o rei. E o grande incentivador... Mauá virou dono do Uruguai. Mas o grande incentivador do, assim, intelectual do Mauá era o irmão gêmeo dele. Irmão gêmeo no sentido de terem sido iniciados na ordem dos construtores. Juntos que o Barão do Rio Branco. Barão de Rio Branco. O cara bom. Os duas histórias lindas. Visconde de Cairu. Visconde de Cairu. É onde liberou os portos. Chegou aqui e liberou os portos. Quando chegou a família real, vamos liberar os portos. O responsável foi quem? Visconde de Cairu. Aí. É esse ladinho B. Hoje o Brasil... Ninguém fala. Será que é interessante? Ah. Por isso, vamos estudar. Interessante é se vitimizar, né? É isso. Interessante é mais fácil. é que você nem a história ficar da ali... feijoada. Não existe isso. Você acha que no século lá vai ficar sobrando carne pra fazer feijoada o resto? Não. Não tem isso. Pô, feijoada, pelo amor de Deus. Não existe isso. Mas existe esse marxismo? Lógico que não. É que se eu falar, eu sou cancelado. Aí Fala você é cancelado. você. Não existe feijoada. Conta a história da feijoada aí pra... Vamos encerrar com a história da feijoada. É porque não na velha feijuca. Carne. De repente os negros até faziam um rango e tal, mas não tem nada a ver a feijoada com o negro. Não era o resto lá que sobrava, vamos botar na panela e vamos embora. Não, hoje os caçulê pode ir na Europa, pode ir, pô. É um prato típico. A feijoada, pelo amor de Deus. Mas são coisas que colocam pra você ficar triste realmente. Sim, vamos não tem lá. aquela positividade. E a luta é assim, muitas vezes você se torna chato, muitas vezes você é cancelado, mas tem muitas pessoas que estão ouvindo e vai falar, a partir de hoje eu vou vencer. É uma música boa, sabe? Acordar amanhã, vou vencer, vou estudar. Eu sou bom, sei lá, outra coisa. Não importa o que você seja bom, vai embora. Vai embora, pega o seu talento. Canta o samba na universidade. Pode mudar. Pode, deve mudar. Canta o samba na universidade. Né? Isso, e aí seu filho será príncipe de verdade. Jamais voltarás ao barracão. Jamais. Isso, Candeia. É isso aí. Isso. E ele fica triste porque muitas vezes não está acontecendo. Era a mensagem que jogavam e não está acontecendo. Eu acho que para todos vocês que estão ouvindo, né, eu gosto de falar muito sobre sonhos, sobre acreditar no sonho, sobre lutar pelo seu sonho.
E no momento certo as coisas acontecem. Mas para as coisas acontecerem, tem que ser dado o primeiro passo. Primeiro passo. Você sabia que quando Moisés ia abrir o Mar Vermelho, eles tiveram dúvida. Pô, vai abrir mesmo? Se ele não desse o primeiro passo, ele não ia saber. Teve que dar o primeiro passo, teve que ir lá. Será que vai acontecer? Aconteceu. Né? E muitos mares, para se abrir, tem que dar o primeiro passo. Você deu o primeiro passo na sua vida. Sim. Na sua carreira, na sua história. Você não ouviu, você falou, eu quero isso para mim e eu vou conseguir. Independente da sua situação, da sua cor, independente de qualquer coisa. Você lutou pela sua vida naquilo que você acreditava. E não foi fácil. Como não é fácil? Nada é fácil. Quem falar que é fácil está mentindo. Para se conquistar as coisas é através de muito suor. Tem que ter disposição. Tem que ter vontade. É aprender com os nãos e principalmente as pessoas acham que errar é uma coisa ruim. Não é. Mas a gente só aprende com os nossos erros. Uma vez, meu filho perguntou para mim assim, pai, você teve mais sucesso ou mais derrota na sua vida? Eu falei, filho, todos os sucessos que eu tive foi graças a todas as derrotas que eu tive. Sim. E pode ter certeza que as derrotas que eu tive na vida foram muito mais do que o sucesso que eu tive. E quero ter mais derrotas, porque vão ser através delas que a gente aprende, que a gente cresce. Ou você fica no chão, ou você levanta, irmão. Vamos à luta, vamos pra cima, segue o jogo. Resiliência. Vamos embora, exatamente. Segue o jogo. Sempre vai ter o segundo round, né? E pra gente encerrar esse podcast maravilhoso, eu queria que você deixasse uma mensagem para todos, sem acepções de pessoa, para todos, para aqueles que estão assistindo, para aqueles que estão tristes, principalmente para aquelas pessoas que já estão entrando até em depressão, gente. O grande mal de hoje. Porque tentou uma, tentou duas, tentou três, ou às vezes só tentou uma e já desistiu. Por quê? Porque bateu aquela coisa de eu não consigo. Eu odeio essa palavra. Não vem falar isso pra mim, eu não consigo, eu não posso. Minha história, comecei a estudar com 38 anos, né? Puta covardia hoje alguém falar que não vai conseguir. Já falei a história da Tânia também, que tinha... Hoje ela passou no concurso por 63 anos. Então eu acho... E assim, ó, você que tá triste, sei lá, você é importante. Você é uma pessoa boa. Escuta uma música boa. Meu, seja feliz. O tempo tá passando muito rápido, sabe? O tempo passando muito rápido. Pessoas queridas indo. Então assim, estuda. Ah, eu gosto de música, gosto de jogar futebol, gosto de vender, mas estuda. Não precisa só livro, estuda pra sua vida. Sabe por quê? Porque isso é importante. Pode ter certeza. Ter pessoas pra colocar você no buraco, pode ter certeza que vai ter várias. Então essa conversa nossa aqui fica de exemplo aqui, ó. Pessoas de sucesso. E você vai fazer parte desse seleto grupo, com certeza. Depois dessa live assim, essa é a mensagem. Precisar, ó, João História e Samba. Pode chamar do PV, por favor. Quem quer livro, pode me chamar do PV, que é um prazer comprar o livro. Para você ler, a gente ter esse debate. Que bacana. E sucesso, tá? Sucesso. Quem tá triste ou quem já tá feliz é progresso. Progredir, saber onde tá andando, fazer as coisas corretas, ser certo, né? Fazer a coisa do bem, Deus. E é isso. Boa sorte e sempre para cima. Vamos pro sucesso. Sucesso sempre. Cátia, suas considerações finais. Bom, primeiro agradecer aos nossos apoiadores, né? Importante. Senhorita Fita, 3C Imóveis, né? Previcom, Caminho Certo, Estúdio Acácias. Estúdio Acácia, tá né? quebrado, vai lá. Tá lá. Fisioterapia Que ela geriátrica. conserta. E agora a gente está aí com um apoiador novo, né? A I9 Educação. Um abraço, Edinho, ao professor Marcelino Fernandes, esteve aqui no nosso podcast. Sensacional. Né? O Edinho, que está aí com essa I9, estamos lá na I9 também. Em breve, nosso curso lá de focado aí para especialização, extensão universitária em Direito, Advocacia Criminal. Na área criminal, a gente vai estar lançando aí também na plataforma I9 Educação. Assistam também, cultura é importante. Ana, no Mundo da Imaginação, Teatro West Plaza, às 17 horas, aos domingos do mês de novembro.
E leve também você aí para sua escola, né, para sua região, o espetáculo Ana e o Mundo da Imaginação. Leve também aí o nosso João História e Samba, nosso professor Marçal, para contar um pouquinho da história do Brasil, da história da música, na formação da identidade brasileira. Isso é muito importante, até mesmo porque um homem que não tem a música dentro de si, e que não se emociona com um concerto de doces acordes, é capaz de traições, é capaz de conjuras, é capaz de rapinar, ou seja, é capaz de tudo aquilo que não presta. Olha só. Já dizia William Shakespeare. Só ele. Que Deus, né, o grande arquiteto dos mundos, o grande arquiteto do universo, a todos nos ilumine e guarde até o nosso próximo episódio, podcast Monte Hermon. Leozinho, fala um pouquinho mais aí pra gente encerrar aí, mais um pouquinho sobre a importância do Novembro Azul. Sim, foi o que eu falei no começo. A estatística está aí, é algo simples, a gente brinca muito sobre o tema, mas é algo simples, é um exame de sangue. A gente brinca muito em relação cara, até os 50... dedada, vai lá. Até os 50 anos você vai fazer um ultrassom, você vai fazer um exame de sangue. Quanto antes você diagnosticar isso, o tratamento é mais fácil, é mais simples. E realmente deixar o preconceito de lado. Isso, e eu queria é agradecer ao Caccioli, queria agradecer a você, Celso. Senti falta, porque não estava aqui na última. Marçal, muito obrigado pela aula, muito obrigado pelo bate-papo. E queremos mais você aqui, cara. Sim, com certeza. Com certeza. Marçal, foi uma honra recebê-lo nessa bancada. Essa é a ideia da Comendadoria. A gente levar informação, levar cultura. A gente começou com, como o Caccioli costuma dizer, com uma brincadeira, mas uma brincadeira que a gente leva muito a sério. Sim. Uma brincadeira que a gente quer trazer e poder passar para as pessoas informação. E isso é muito importante. O que elas vão fazer com essas informações? Vidas vão ser mudadas, tenho certeza, não tenho dúvida disso. E que a gente possa cada vez mais trazer mais Marçals para cá, para poder realmente despertar, que haja um despertar em todos aqueles que estão nos ouvindo. Pessoal, um beijo no coração de vocês, muito obrigado e aguarde o nosso próximo podcast. Valeu. É isso aí.